Meio-dia mais 6 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem, durante 1h16, aconteceu a 13ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Você já assiste aí algumas imagens desta reunião. 2 itens estavam na pauta. Primeiro, foi realizada a leitura da transcrição do depoimento do Rafael Creato, ex-subsecretário de Relações Institucionais da Câmara ao Ministério Público, e foi realizada na reunião pelos vereadores Paulo Búfalo, que nós estamos acompanhando aí, e Luiz Cirilo. Os dois leram este depoimento. Em seguida, os parlamentares deliberaram favoravelmente, por unanimidade dos presentes, a publicidade desta transcrição para quem solicitar. Lembrando que a próxima reunião da CPI acontece no dia 27 de fevereiro, às 14h, com a oitiva do vereador Zé Carlos. Lembrando que você pode assistir na íntegra a reunião da CPI, também pelo youtube.com/TV Câmara Campinas. E olha só, por iniciativa do vereador Professor Alberto, a Câmara Municipal de Campinas realizou ontem a primeira parte da 5ª reunião ordinária, com um debate sobre a 10ª edição do Fevereiro Violeta, campanha anual pela erradicação do analfabetismo e valorização da cidadania, que é organizada pela Fundação Municipal para a Educação Comunitária, a FUMEC. E nesses últimos 10 anos, eu tenho acompanhado esse trabalho, muito sério, com muitas conquistas e o envolvimento de muita grande representantes da sociedade, e é o que nós precisamos, todos juntos, na erradicação do analfabetismo e valorização da cidadania. O diretor da FUMEC, o José Batista de Carvalho, falou do trabalho realizado aqui na cidade de Campinas, que hoje soma cerca de 15 mil analfabetos e precisa reduzir este número. E esse é um trabalho que ele vem avançando ano a ano, já na direção de procurar identificar onde estão essas pessoas, inclusive que elas devem passar por um processo de convencimento para que retornem à sala de aula. Quem são essas pessoas? São aqueles que, em algum momento da vida, eles não tiveram a oportunidade, não tiveram a oportunidade de estudar. E o tempo foi passando e hoje eles não têm acesso à alfabetização. E ao final, o vereador Professor Alberto fez um convite a toda a população para participar dessa campanha, divulgando para amigos e parentes. E no próximo dia 26, último domingo do mês de fevereiro, nós teremos a 5ª caminhada na luta da erradicação do analfabetismo, desse Fevereiro Violeta, e é muito importante a participação da população. Às 8h30 será a concentração ali na Praça Arautos da Paz, depois vai para o Parque Taquaral. Agora, o que eu quero pedir para você que está acompanhando a TV Câmara, você está acompanhando essa entrevista, divulga, nós precisamos da sua divulgação. As informações sobre o EJA, Educação de Jovens e Adultos, com a unidade mais perto de você, está no site www.fumec.sp.gov.br/EJA. E em seguida nós tivemos as discussões e votações da 5ª reunião ordinária com aqueles projetos que estavam na pauta. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do vereador Zé Carlos sobre a autorização para a celebração de parcerias entre entidades associativas, proprietárias e ou donatárias de áreas e a Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab, para desenvolvimento e implantação de projetos habitacionais de interesse social no município.
O objetivo dessa proposta é nós sabemos, né, que existe um déficit habitacional na cidade de Campinas de mais de 40 mil moradias. E nós temos aí muitas entidades que têm no seu terrenos muito extensos e que hoje se encontram em estado de abandono, tanto esportivo como entidades assistenciais, sociais. E nós estamos fazendo com que celebre essa parceria entre essas entidades e a Coab, para que essa parceria seja, a Coab arruma um parceiro, constrói tanto casa como apartamentos, para a gente ver se a gente acaba com esse déficit. Nós sabemos que o déficit é grande, mas através dessa parceria, a Coab tem condições de fazer essas casas, através dos seus parceiros. Então é isso que nós estamos propondo nesse projeto. Ainda na quinta reunião ordinária, os parlamentares aprovaram o projeto de lei complementar de autoria do vereador Eduardo Magoga sobre a instalação de área para descanso e refeição e também banheiros para a utilização de motoristas e fiscais das empresas do transporte coletivo municipal nos pontos finais das linhas de ônibus. Acho que é muito importante, né? Porque nós não estamos falando de um caso específico, mas um caso de saúde. Quando a pessoa tem que segurar ali as suas necessidades por muito tempo, isso pode também causar problema de saúde. E hoje, nos pontos finais de ônibus, você vê que o motorista ele fica desassistido, ele fica sem um local para que ele possa fazer a sua refeição e tanto suas necessidades fisiológicas. Então, a nossa proposta é fazer com que nesses locais distantes tenha aí um suporte para que os motoristas e os fiscais e também as motoristas, tem muitas mulheres que dirigem o ônibus que precisam de ter esse local. E a gente fala agora sobre a aprovação de 3 moções. A primeira é de autoria do vereador Permínio Monteiro, que ele fez uma moção em protesto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo veto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao projeto de lei Menstruação Sem Tabu, que previa a distribuição gratuita de absorventes em escolas, no sistema prisional e para pessoas em situação de rua e de extrema pobreza. Primeiro, o governador está cometendo uma aberração contra todas as mulheres do estado de São Paulo. Até porque esse decreto já estava vigente e ele simplesmente, com uma canetada, ele cassou esse decreto que permitia as mulheres serem assistidas com essa doação, né, pelo Estado para as pessoas mais necessitadas, principalmente as mulheres mais necessitadas. A gente sabe das dificuldades que algumas delas, isso daí já é fato que já foi relatado, acabam usando papel higiênico, estando em algum lugar que não tenha ali de pronto para usar, no caso o posto de saúde, as escolas, e também algumas usaram até pano para suprir, né, essa necessidade num momento ali inoportuno. Porém, eu acho que é uma indignação. Estou aqui como vereador falando em nome de todas as mulheres. Eu tenho 5 irmãs mulheres e eu sei o que é isso. Então, o Legislativo de Campinas, através dessa moção, ele tem a obrigação de votar favorável pelo fato de não entender como que um governador do estado de São Paulo não se sensibilize com a situação das mulheres. O vereador Carlinhos Camelot também protocolou aqui na Câmara Municipal de Campinas uma moção de apelo ao governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria Estadual de Educação para que retome as obras de construção da Unidade Educacional Estadual do Jardim Telespe, a nave-mãe. O terreno é cedido pelo município, a construção é pelo Estado. E aí tá vendo essa demora, aonde que eles vêm, fazem algumas coisas, as pessoas destroem, agora arrebentaram todos os tapumes lá, entraram lá dentro, picharam tudo, então a gente faz essa moção para que retome a obra e termine. Segundo a placa existente no local, a obra foi iniciada em 15 de outubro de 2018 com uma previsão de 300 dias de duração e está parada há meses.
O investimento total informado é de R$ 2.288.081,90, sendo R$ 2.182.006,21 em obras e R$ 106.075,69 em equipamentos. A creche atenderá crianças de até 3 anos em horário integral e de 3 a 5 anos em período parcial. Ali já era para estar pronto, era para as crianças estarem usando já aquela creche, aquela nave-mãe. E pelo decorrer do tempo, pela demora, começaram em dezembro, fizeram um movimento em novembro e dezembro, colocaram as coisas, as pessoas entraram lá, destruíram tudo, levaram o fio, quebraram tudo, então deterioraram tudo. Então a gente quer que o governo do estado dê continuidade e termine para que as pessoas comecem a usufruir daquela creche. E não deixar ela largada lá, cada vez que eles vão lá, mexe. E o que acontece? As pessoas mesmo de lá acabam destruindo o local. E a Câmara também aprovou a moção de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que apela ao governo do estado de São Paulo para a construção de uma unidade do restaurante Bom Prato no Hospital de Clínicas da Unicamp. Nós temos o Bom Prato aqui na região central, que atende milhares de pessoas, e a gente pode constatar aí o que isso beneficia a população, principalmente a população mais pobre. E ainda na gestão do governo Rodrigo Garcia, quando esteve em Campinas, ele anunciou que o governo do estado estaria construindo também uma segunda unidade do Bom Prato na Unicamp, na verdade para atender o público usuário do Hospital das Clínicas da Unicamp. A gente sabe que a Unicamp recebe milhares de pessoas, não apenas de Campinas, mas de todo o estado, até de outros estados que vêm trazer pacientes, familiares. Eles ficam ali o dia inteiro e a refeição é uma coisa importantíssima. Então, se puder instalar um restaurante Bom Prato naquela localidade para atender essa população, seria garantir o acesso a um alimento de qualidade e a preço barato, baixo custo. O presidente Luiz Rossini lembrou que já houve uma cobrança anterior para que a unidade seja instalada no HC da Unicamp. E agora a gente retoma esse assunto apelando ao atual governador Tarcísio de Freitas para que ele realmente dê andamento a essa proposta do governo do estado, porque ela atende a requisitos de necessidade, de mérito, de segurança alimentar. Então, certamente, ele recebendo a moção, esperamos que o sensibilize, assim como o seu secretariado, e que possamos ter essa segunda unidade do Bom Prato aqui na Unicamp. E olha só, a Câmara Municipal aprovou na noite desta última quarta-feira, com 5 votos contrários, dentre os 27 vereadores presentes no plenário, a criação da Frente Parlamentar da Escola Cívico-Militar, proposta pelo vereador Nelson Osseri. Em pauta desde o início das reuniões ordinárias deste ano, a proposta foi amplamente debatida nas últimas sessões, com presença de público se manifestando tanto a favor como contra a iniciativa, bem como os vereadores se manifestando em ambos os sentidos. O vereador Nelson Osseri, por ser o proponente, vai presidir os trabalhos. É um tema importante, relevante, né, para toda a sociedade campineira, no sentido do quê? De tentar melhorar a nossa educação. Todos sabem que a educação passa por décadas, né, de enfrentamentos diante de problemas de evasão escolar, de falta de vaga, de desordem, de professores sendo agredidos, funcionários, né, tanto da rede pública municipal como estadual, sofrendo violência, até física, dentro das escolas. Então eu entendo que a escola cívico-militar, ela passa a ser uma opção para a gente resgatar a educação, né? Não só a questão da moral, mas também da autoridade dos professores. Considerando que na escola cívico-militar
Em nenhum momento o professor vai sair da sala de aula, ele permanece lá. O professor que dá aula em tal escola que venha a se tornar uma escola cívico-militar, ele continua dentro da sala de aula. E a questão militar, que é um nome que muitas vezes as pessoas acabam desvirtuando, né, a ideia, achando que todo mundo vai ter que ficar marchando dentro da escola, não é isso que vai acontecer. O militar ele vem apenas para implantar a ordem e ajudar de forma financeira, né, com um valor de R$1 milhão para cada escola, para que possa assim ser adotado essa modalidade de escola cívico-militar. Assim como comissões especiais de estudos, as frentes parlamentares têm como objetivo promover o debate sobre temas de interesse propostos pelos vereadores, produzindo ao final dos trabalhos um relatório que pode conter apontamentos, conclusões, sugestões e até políticas públicas sobre os temas debatidos. Porém, diferentemente de comissões de estudo que são formadas exclusivamente por parlamentares, as frentes parlamentares podem ter como integrantes representantes da sociedade civil, instituições, entre outros. Bom, 12:00 mais 21 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Você sabe como funciona a cobrança de água pela Sanasa? O vereador Marcelo Silva solicitou informações para a empresa sobre a cobrança do valor mínimo. O vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento onde solicita informações sobre o valor mínimo cobrado pela Sanasa. A Sanasa ela tem um escalonamento de cobrança que vai do 0 metro cúbico até o 10 metro cúbico, dos 10 aos 20 e assim sucessivamente, assim por diante. Então, alguns munícipes, por exemplo, que consumiram 3, 4 metros cúbicos no mês, ele paga o mesmo valor daquele que consumiu 9. E a gente entende que isso não é uma forma justa de se cobrar, né? Você paga por aquilo que você usou. Então, a gente quer entender como é que funciona essa cobrança para ver realmente se existe a possibilidade de você pagar exatamente aquilo que você consumiu no mês. A reivindicação chegou ao parlamentar por meio das redes sociais e, partindo disso, ele levantou alguns questionamentos como: quais são os critérios que a Sanasa utiliza para realizar a cobrança do valor mínimo do uso da água e por que esse valor é diferente em alguns bairros? A gente recebe todas essas demandas, vem através das nossas redes sociais, dos munícipes que mandam para a gente, e é nossa obrigação fazer aí esse questionamento para a Sanasa. Ele acredita que explicar os detalhes de como esses cálculos são feitos mostra o compromisso da instituição com a transparência. Falo que a transparência é o dever, né, da administração pública. Então a gente quer que a Sanasa nos forneça esses dados para que a gente possa informar a população, para que aí sim ver se existe uma possibilidade da gente construir. Eu sempre falo que não é algo que fácil de acontecer, porque isso é uma cobrança que já está aí há décadas, mas que a gente pode aí construir junto com a Sanasa, junto com a administração pública, para que você pague aquilo que você utilizou de água no mês.